Olá! Hoje vamos falar sobre um assunto que é tabu na sociedade, pelo menos em boa parte dos países do mundo, e no Brasil em especial. Superando o tabu de não falar sobre a morte. Aqui no Brasil há uma superstição que, se você falar sobre morte, alguma coisa trágica pode acontecer. E tem pessoas que batem 3 vezes na madeira com a superstição de que, falando sobre esse assunto, algo pode acontecer. Nós vivemos uma sociedade onde há um exagero de consumo, onde cada um é o que pode comprar ou ter. O poder, status, condição de ser mais importante do que como conseguiu chegar lá, se você adquire essas coisas. Os valores, por vezes, são invertidos. Ficou aquém do ser. E esse ser fica oprimido por causa do materialismo, por causa do consumismo. E passamos a dar pouco valor às questões espirituais, né? Essas questões espirituais, elas são importantes para a vida. Aliás, elas são a essência da vida. Onde o ser é essencial, onde os valores são essenciais. O valor do trabalho, de amigos, de família, da fé, de uma missão, de algo importante para fazer, de ser solidário, de ser humilde, de ter amor, de amar e ser amado, muitas vezes são vistos como parte desse consumo. A tecnologia nos dá a ilusão de que não há limite para conseguir algo. Até determinadas doenças e, às vezes, diagnóstico de doentes terminais são mudados pelas descobertas e avanços da tecnologia biológica. Que bom! Isso é muito bom. Só que ela faz maravilhas, mas vale lembrar que ela não nos conforta, nos motiva, nos toca, não há olho no olho, não consegue nos dar o essencial para a vida, isto é, o sentido de viver. Só nós, diante de uma tragédia, perda, sofrimento, podemos e conseguimos encontrar um novo sentido para viver. A morte, ela, diante desse contexto consumista, ela se torna uma estraga-prazer. A morte, a dor, o sofrimento, às vezes, representa um lado escuro de fraqueza, de dependência e mistério do ser humano, incontrolável, que para alguns leva ao caos ou ao acaso e para outros para o nada. Segundo Elliot J. Honser, em Colhendo a Alma, editora best-seller, a magnitude do nosso desconforto em relação à morte está em proporção direta ao tanto que somos afetados por meio de 3 fatores. Quais são esses fatores que nós somos afetados? Primeiro, até que ponto somos expostos à visão negativa que a sociedade moderna tem de morte e como somos marcados por ela. Segundo, falta de informação a respeito dos processos fisiológicos, psicológicos e espirituais que ocorrem na morte. Terceiro, a ignorância quanto às provas científicas e depoimentos inspiradores que endossam o fato de que a morte é uma transição para outra realidade e não um fim. Várias religiões falam sobre o após a morte. No cristianismo, Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Como o judaísmo entende a vida após a morte? A ideia da morte, para o judaísmo, a ideia da pós-morte, é um postulado da teologia judaica, mas não é uma afirmação. E como muitos outros conceitos,
está sujeita a diversas interpretações. Por exemplo, para os ortodoxos, a noção de vida após a morte é uma declaração da crença na vinda do Messias, que ressuscitará fisicamente os mortos. Para os judeus liberais, por outro lado, a ideia é mais figurativa do que literal. Existe a terra dos vivos e existe a terra dos mortos. A ponte entre elas é o amor. Nós atravessamos essa ponte diariamente por meio dos nossos pensamentos, dos nossos atos, seguindo o exemplo daqueles que partiram, dedicando nossa vida à perpetuação dos seus ideais. Nós lhe concedemos a imortalidade. Enquanto nós vivemos, eles viverão. Para o budismo, a morte não existe, é apenas o renascimento. Muitas religiões acreditam que a morte é um livro e, quando ele é lido, é fechado e pronto. Para fechar, voltando ao que Jesus disse, que ele era o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele. Jesus se entregou por amor. Jesus é amor. E é esse amor que dá vida, é esse amor que dá a ressurreição. Um grande abraço e vamos celebrar a vida, vamos celebrar